Hoje a gente vai falar aqui sobre as leis referentes à guerra na Antiga Aliança, ou especificamente na Torá, porque está em Deuteronômio 19 a partir do 20. Gente, tem gente que tem aí certo preconceito com a palavra Torá, mas é preciso entender a mensagem com o discernimento, tá bom? Não é pegar palavras que as pessoas colocam aí por mar e achar que aquilo ali é verdade, tá bom? Tem muita gente que tem preconceito com a palavra Torá, porque os judeus seguem a Torá, porque a Torá isso, porque a Torá aquilo, tá bom? Vamos tirar esse preconceito e vamos entender os termos corretos para que a gente possa aí andar no caminho da justiça, fazendo aquilo que é certo e agradável ao Altíssimo, tá bom? Primeiro, gente, a palavra Torá na Bíblia, ela se refere à instrução, ela se refere à lei, né, como nós conhecemos, lei, instrução, e a gente tem que entender isso. Quando a gente fala Torá com o discernimento, a gente sabe o que significa. Quando a gente fala Torá sem discernimento, a gente acha que é algo ruim, tá certo? Que é como o pessoal fala aí no mundo. Não vamos ser como aqueles que estão no mundo e andam aí, né, em todo o vento aí de histórias e doutrinas, e ensinos e conhecimento aí, que é segundo os padrões do mundo. A gente vai andar conforme a palavra, tá certo? Então vamos ver aqui esse capítulo que vai falar algumas coisas relacionadas à guerra. Por quê, gente? Porque naquele tempo as pessoas ali, os israelitas, eles viviam em uma sociedade, certo? E toda sociedade precisa de leis, precisa de ordem, precisa de instrução, precisa ter uma organização ali, senão vira um caos. E por que vira o caos? Porque se cada um quiser fazer as coisas do jeito que dá na telha, as coisas vão desandar. Não é assim que acontece? Olha só o tanto de comunidade que o povo inventa de fazer aí, é só abismo que chama outro. Não é, gente? Por que isso acontece? Porque é a inclinaçãozinha do ser humano. Mesmo a pessoa achando que, eu sou bom, eu faço tudo certo, não faz. Porque ela vai estar querendo buscar a justiça própria e não a justiça que vem do alto. A justiça que vem do alto, gente, a pessoa tem que fazer o certo independente se ela quer ou não. Essa é a morte para si mesmo. Se eu entendo que algo me prejudica, mas é justo, eu que saia prejudicado. Quantas pessoas vão fazer isso daí na vida? Não, eu vou me prejudicar, sabe, gente, de propósito, porque a palavra ensina isso. A pessoa pode falar de boca aí para algumas pessoas, mas será que na prática é isso? Não é, né? Porque todo mundo, em todas as áreas, de todas as formas, ela quer se beneficiar de alguma forma. Ou ela quer se beneficiar tendo razão, ou ela quer se beneficiar ganhando algum benefício financeiro, emocional, e aí vai, gente. Essa é a inclinação que muitas pessoas têm, normalmente, todas as pessoas, mas elas não têm consciência disso. Elas acham que estão fazendo bem, mas às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, é o bem para ela, não é o bem que a palavra prega. É importante entender isso daí, gente. Porque entendendo isso, a gente entende a Bíblia também. A gente tem que estar na direção certa, no caminho certo, na perspectiva correta, para a gente conseguir enxergar as coisas como elas são. Porque se a gente está numa outra perspectiva, a gente vai enxergar tudo à nossa volta de forma corrompida. Quer ver um exemplo? Hoje a gente tem aí esquerda e direita, não é? A esquerda tá ali, ó. Ela tem certeza que eles estão na verdade. Eles têm certeza que o caminho que eles estão é o correto. Eles têm certeza que eles que são bons. Não é assim? Não é assim que funciona? Você pode falar, você pode argumentar, você pode fazer o que você quiser. Será que eles vão mudar de ideia? É fácil mudar de ideia? Não. Precisa de algo mais. Precisa de uma outra influência de algum, sei lá, alguma influência, algum acontecimento, algo que marque muito aquela pessoa para que ela mude de ideia. Mas só argumentar não muda de ideia. Não é assim que acontece? Então, a vida é assim.
Se você tiver na perspectiva, errada, considerando que a perspectiva correta é a Bíblia, você vai enxergar tudo na Bíblia com as lentes sujas, erradas, e você não vai saber interpretar. É a mesma coisa você pegar um esquerdista e botar para ler Bíblia. É a mesma coisa você pegar alguém, um indiano ou uma pessoa de outra religião e botar para ler Bíblia. Eles vão entender com a visão deles. Tá certo, gente? Essa daí é a premissa básica para a gente conseguir compreender como que a Bíblia trata as coisas. Tem que estar na perspectiva correta para poder enxergar as coisas da forma correta. Outro exemplo. Messias e fariseus. Os fariseus batiam lá. Ficavam, como que é? Os fariseus, eles tinham certeza que eles que estavam certos, que eles que estavam fazendo direito, que eles que guardavam a lei, que eles que eram os eleitos do Altíssimo, que eles estavam fazendo sozinhos. Eles criam nisso, eles acreditavam nisso. Mas até o Messias falar, vou mostrar aqui, a perspectiva correta que vocês não estão enxergando. E aí veio e mostrou com a fala dele o caminho errado que os israelitas estavam, a perspectiva errada que os israelitas estavam tendo da palavra. E todo o discurso do Messias é falando sobre essas coisas, trazendo a perspectiva, a lente correta a respeito da fé. E hoje é a mesma coisa, gente. Hoje acontece a mesma coisa. Independente se é judeu, independente se é fariseu, independente se é aqueles cristãos gnósticos, independente de qualquer que seja o ramo aí da fé da pessoa. Se tiver na perspectiva errada, vai reagir, vai se comportar, vai entender errado do mesmo jeito. Aí é todo mundo no balaio do erro. Não importa se é cabalista, não importa se é agnóstico, não importa se é ateu, não importa nada. Todos esses vão estar no mesmo balaio. Por quê? Perspectiva errada. Vai ter a justiça por injustiça. Basicamente isso. Vai achar o que é justo, injusto. E o injusto vai achar justo. E vai ser sempre assim. Independente do que a pessoa siga, independente do caminho do que a pessoa esteja trilhando. Deu para entender isso, gente? A mesma coisa na palavra. Agora vamos para a palavra. Nas escrituras, principalmente no testemunho antigo, o que a gente tem? A gente tem aquele povo ali que o Criador chamou para se revelar e dar exemplo para o mundo. E tinha todos aqueles que não conheciam a revelação. E vale lembrar que todos esses vieram de um mesmo ancestral comum. Quem? Noé. Vieram de Adão. Mas como o Criador enviou o dilúvio para purificar a terra, porque a maldade, gente, por que o Criador mandou o dilúvio? A maldade estava tão grande, perversa, as pessoas perversas, nascia filho e ensinava os filhos a ser perverso, e aí crescia, e geração após geração, isso daí, cada vez mais. Imagina como não devia estar o mundo de sofrimento, maldade, bagunça. Porque se você deixa o ser humano largado a si mesmo, o negócio vai só piorando, tá? Então veio o dilúvio, fez a limpeza. E aí, gente, a partir daí, né, podemos dizer que hoje a humanidade, ela foi, né, ela veio novamente por meio dos descendentes de Noé, certo? E aí, a partir disso, né, eles depois se espalharam, deu-se aí os povos, e aí o Criador veio se revelar ali primeiro a Abraão. E aí, o que acontece, gente? Tinha lá o povo que o Criador estava ensinando o caminho e tinha o povo que não conhecia. Vivia nas superstições, nos achismos e tudo mais, como a gente sabe como que é a tendência. E aí, aquele povo, eles eram os transgressores. Era o povo que vivia de qualquer jeito, vivia a vida do jeito que queria, fazia a própria justiça, o que a pessoa achava justiça era isso que fazia, e assim vai. Esse era o mundo. Esse era o que o
O Criador chamava de gentios, que eram os estrangeiros, porque não conhecia a revelação, né? E aí, o que acontece? Uma vez que os estrangeiros, eles viviam sem lei, eles faziam o que queriam, eles faziam maldade, né? As maldades deles lá, e ninguém era responsabilizado, né? Porque para eles não tinham conhecimento do que era certo e errado. E aí a mesma coisa também acontece em todos os tempos. As pessoas que não conhecem a justiça do Criador ficam aí querendo praticar a própria justiça. Como? Ah, não, aquilo ali, ó, só prender o bandido é ruim, não pode prender o bandido, coitadinho. Pronto, já é uma injustiça que não condiz com o caráter do Criador, não é? E aí, que mais? Bom, então vamos voltar para a Torá aqui. E aí, nessa de ter pessoas que estavam buscando seguir princípios e outras que não tinham, nasce a rivalidade. Como a gente pode ver aqui, olha só o que o sábio Salomão escreveu. Vamos lá ver, ó. Tô postando sempre esses versos aqui. Vamos ver. Ezequiel é a raiz de toda rivalidade. Não, até que eu errei, peraí. É a raiz de toda rivalidade, ó. Aqui. Tem que pegar nessa outra... Aqui, ó. Deixa eu pegar na outra tradução aqui, ó. Eu vou pegar na NVI, que é mais fácil de entender. Olha só. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Aqui é a raiz de toda rivalidade. Quem é ímpio vai detestar quem é íntegro, quem busca andar certo, quem busca fazer as coisas certas, vai detestar. É uma rivalidade natural do coração. E quem é justo vai detestar os desonestos, os ímpios. É algo que está no coração. Aqui é a raiz de toda rivalidade. Então, dito isso, vamos lá para as leis sobre a guerra. Vamos ver como é que o Criador tinha dado essas leis, essas instruções. Vamos falar instrução? Que aí as pessoas, né, abaixam um pouco aí o muro, né, abaixam um pouco o preconceito, sendo que é a mesma palavra. Torá significa instrução também. Então, aqui, ó, como a guerra era inevitável, por que a guerra é inevitável? Porque vai ter um que vai fazer certo e o outro que vai fazer errado. Se o errado não quer fazer o certo e o certo não quer fazer o errado, o que vai acontecer? Guerra. Tá certo, gente? Porque é a inclinação. Se todo mundo fosse bom, todo mundo fosse inclinado à justiça, se todo mundo fosse inclinado ao que é certo, ia ter guerra? Não é? Então a guerra nasce dessa rivalidade. E aí vamos ver alguns testemunhos e leis. Olha só, quando vocês forem à guerra contra seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo, pois Yahweh, teu Elohim, que os tirou do Egito, estará com vocês. Aqui já era o próprio Criador se colocando na frente daquele povo. Ele se revelou, ele disse que ia cuidar, ele disse que ia guiar, e ele fez e cumpriu a promessa dele. Esse é o amor e a justiça dele, mesmo esse povo aí errando várias vezes. Principalmente ali no Egito. No Egito não, no deserto. Lá no deserto, quando eles viram as coisas difíceis, né? Só tem maná para comer, não tem outra coisa. Começaram a murmurar, gente, porque é inclinação. As pessoas não estão satisfeitas com as coisas que são boas. Elas começam a querer murmurar. O Criador vê isso como uma impiedade. Você tem o que comer, tem o que vestir. Não fala assim na Nova Aliança? Se você tem o que comer, o que vestir, e onde morar, dê por satisfeito. Agradeça, porque muitos não têm nem isso. Não reclame, não murmure, não seja ingrato como foram o pessoal lá no deserto. Não é? E isso sem falar lá das idolatrias. Não é? Então, tinha que ter as leis para falar, ó, se o povo está tentando desviar,
Se tem uma maçã podre ali, arranca essa maçã podre do meio. Isso era lei, tá bom? Então aqui tem, vamos lá mais. Aqui o Criador encorajando, e é engraçado, gente, porque aqui, ó, todo mundo usa esses versos para si. Ó, quando você tiver com seu inimigo, você vai vencer, o Criador tá contigo. Todo mundo usa para si na sua vida, no seu dia a dia, não é assim? Agora, quando é algo que a própria pessoa acha que é injusto, quando é o do amigo, né? Tipo, igual, não, eu tô do lado, sei lá, tô do lado de um grupo que faz mal, mas eu acho injustiça fazer mal para ele. Coisas desse tipo. Aí a própria pessoa começa a ter o justo por injusto e o injusto por justo, por conta da amizade que ele tem com o outro. Será que está sendo imparcial ou parcial no julgamento? Se é meu amigo, não, então ele não pode receber tanto castigo, não, se ele é meu amigo. Agora, se eu não gosto, aí pode sambar na cabeça dele que não tem problema. As pessoas não são assim, normalmente? Então, aí aqui, Criador dando aí, né, dando força, encorajamento, e vamos lá. E aí tem várias leis, tá, gente? Eu vou pegar só aqui uns principais. Aqui, esses aqui, caso de guerra. Caso de guerra. Guerra, como que é? As pessoas lutam contra as outras até acabar a guerra, né? Ou porque morreu todo mundo, ou porque se renderam, e aí... Se a pessoa se rende, era inimigo, me rendeu, então vai ter uma consequência, certo? E aqui explica qual é a consequência. Olha isso. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, olha como é a lei de justiça do Criador, que alguns dizem que é o diabo, porque não entendem nada de justiça do alto. Não entendem, na própria sabedoria, os próprios olhos começam a chamar de injusto o justo, porque não entende, interpreta as escrituras com a própria podridão do coração. Lê a palavra já procurando podre. Olha isso aqui, que podre, olha isso que nojento. Olha... Gente, quem faz isso são pessoas perversas. Tudo que lê ali já tira uma conclusão que é para algo podre. É igual a esquerda aí, né? Tipo, vai lá ver um caso, se for o povo da direita, aí já vai, não, aqui ele falou isso, mas teve a intenção disso e daquilo outro, né? Querendo ali prejudicar ainda mais a pessoa. É assim que essas pessoas que lê Bíblia. Não lê com a mente pura, lê com a mente contaminada, pervertida. Por isso que as ideias que as pessoas julgam o Criador é sempre ideia pervertida. Não tá nem na palavra, mas eles concluem da cabeça deles, que está cheio de perversão na mente, que concluem coisas pervertidas. Quem é puro vai ler a justiça e vai entender o juízo, vai entender a justiça, vai entender o pecado, vai entender tudo. Então, veja, quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem-lhe primeiro uma proposta de paz. Lei de guerra. Não é para chegar matando todo mundo na perversidade. Envie uma proposta de paz, porque o objetivo é paz. Se seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão escravos e sujeitarão a trabalhos forçados. Aqui o povo já não gosta, né? Ai, vai ser escravo, vai ser trabalho forçado. Gente, naquela época era o comum assim. Os povos lutavam contra os povos, e aí os povos que eram vencidos se sujeitavam a outro. Tem outra tradução que eu acho mais interessante para a nossa compreensão, que é assim, as pessoas, eles seriam tributários, ia pagar imposto pro povo vencedor. Hoje, a gente vive aí pagando imposto, a gente é escravo. Trabalho forçado, não é? Porque se não trabalhar, você fica sem pagar os seus impostos, e aí o que vai acontecer? Vai ser preso. Então, você precisa trabalhar forçado para pagar os impostos do governo, não é assim?
Isso no passado era chamado de escravidão e trabalho forçado. Então, tá vendo como você se sente? Isso daí era imposto para os inimigos. Os povos que perdiam era para viver igual a gente vive hoje no nosso próprio país. É assim que a gente precisa entender. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra com vocês, se tinha a cidade. Então, se é guerra que eles querem, então é guerra que eles vão ter. Essa é a justiça do Criador. Busque a paz, busque. Eles são pecador, faz tudo errado, tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, busque a paz, busca resolver. Ah, mas eles querem te matar, eles querem te destruir, eles querem a guerra? Então, prepare-se para a guerra. É a lei da justiça. Não é assim, gente? Na vida. Lembra que a antiga aliança, ela tratava das coisas desta vida. O Messias veio trazer promessa para a vida vindoura. E aí, quando Yahweh, o teu Elohim, tua divindade, entregá-lo em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Vocês querem guerra? Então, o Altíssimo será contigo e vai entregar as pessoas que querem guerra na mão de vocês. Aí aqui nesse caso, mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que acharem nela será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos dado por Yahweh. O que quer dizer aqui, gente? Vamos ler com a mente de quem entende o que é justo, e não com a mente corrompida. Olha, eles querem as mulheres, as crianças, querem tudo, vão fazer maldade, vão fazer não sei o quê. Já pensa assim, né? Mas a gente não. Imagina, gente, se coloque naquele tempo, se projete para aquele tempo. Você está em guerra, certo? Você está lá em guerra, você invadiu lá uma cidade. O que vai fazer ali com aquele povo da cidade depois que matarem os homens que influenciam tudo ali, né? Porque os homens naquela época que iam tal, e é eles que mandavam em tudo ali, não é? Então, depois que vencer esses homens, o que vai fazer com as mulheres, crianças e tal? Aí vai fazer, vai botar lá, vai ser serva, vai botar não sei o quê, vai botar para trabalhar, vai fazer o que hoje a gente vê, né? Aí as pessoas indo arrumar trabalho aí para chefe, para qualquer coisa. Porque hoje em dia as pessoas não conseguem ter a dimensão, porque hoje em dia, assim, as pessoas têm, os trabalhadores têm um chefe, né, que vai, ganha seu salário, volta para casa, não sei o quê, e aí dá aquela sensação de liberdade. Mas antigamente não tinha isso, só que tinha o que, assim, você virava servo de alguém, você sendo servo de alguém, você ia receber comida, você ia receber alguns benefícios ali do que se você não tivesse nada, do que se você estivesse no meio da rua largado aí, como é que ia ser? Então tem que pensar dessa forma. Inclusive, gente, a gente lê escravidão aqui na palavra, mas antes a escravidão era tão comum, e até é melhor do que hoje, porque falava assim, ó, se você empobrecer, né, dentro do povo israelita, se um irmão seu empobrecer, você se coloque como escravo, né, do seu parente lá, ou seja, vai trabalhar, mas depois de um tempo você libera ele, com coisas, já com, né, com uma estrutura. Agora, hoje em dia, se a pessoa não tem nada, fica na rua da amargura, o que ela vai fazer? Ela se joga aí no mundo, fica sem nada, vai lá para onde tem droga e morre, sei lá. Tem vários tipos de destino, pessoas assim. Mas elas ficam jogadas. Hoje até nem tanto, né? Porque ainda tem aí os benefícios do governo que ajuda aí uma parte da população. Mas é assim, se a pessoa não tiver sustento, não tiver como se sustentar, ela vai ficar jogada. Ela não tem ninguém para falar que algum parente tem obrigação de cuidar e assim vai. Na lei eles davam essas instruções para que os parentes temessem e fizessem as coisas direitinho, para não deixar as pessoas assim largadas.
E aí usava esse termo, ser escravo. Mas ser escravo não é, vou botar no tronco, vou chicotear. Não. Era para a pessoa ficar junto ali, ajudando e fazendo as coisas ali junto com as tarefas diárias lá, ou na casa, ou no comércio, e assim vai. Tá bom, gente? Precisamos entender essas tradições e o que acontecia antigamente. E aí, tá. É assim que vocês trataram todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Cidades distantes, né? Ok. O Criador deu por herança. Aqui, ó. Mas, conforme a ordem de Yahweh, destrua totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Por quê, gente? Inclinação perversas, descendente de Canaã. Lembra de Canaã? Já tinha uma inclinação perversa, gente. O Criador sabe o que faz. Ele já conhece o povo antes de existir, antes de nascer. Ele já sabe o que vai se tornar quando crescer. Tá bom, gente? Esse é o Altíssimo, que está fora do tempo e sabe de todas as coisas. Porque senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram seus deuses. E vocês pecarão contra mim. Você já vai desviar o caminho. É basicamente esse o entendimento. Entendeu, gente? E aí, cada guerra vai ter o seu propósito. Vai ter guerra que o Criador vai falar assim, olha, aqui, destrua tudo. Não pegue nem ouro, nem prata. Destrua tudo, como foi lá no Muro de Jericó. E vai ter, cada testemunho aí, o Criador vai ter um motivo para o que os israelitas fizeram. E aí, gente, antes que alguém fale, então ele era mau porque ele só ajudava os israelitas e os israelitas faziam coisa errada. Pois é, não, mas os israelitas também faziam coisa errada e o Criador teve mão pesada, principalmente com eles. Caso de Benjamim, que eu já citei aí. Né? Teve uma época, na época dos juízes, se eu não me engano, a tribo de Benjamim se perdeu tanto, ficou tão imoral, pervertida, maligna, que jovens e crianças, todo mundo ali virou querendo abusar das pessoas. Né? Tem a história do levita com a concubina, eles mataram, estupraram a concubina no levita, fizeram horrores. E aí todas as outras tribos, as tribos israelitas se uniram e falaram, dá pra gente os perversos de Benjamim, falou, que a gente acaba com o mal aí, porque ele olha só que abominação que eles fizeram. E adivinha, o pessoal da cidade falou, não, a gente não vai dar. Olha aí, ó. Olha aí o que acontece, gente, com a inclinação aí, ó, que junta nos grupos, na sociedade. Aí a cidade de Benjamim falou, não, a gente não vai entregar os maus, não. Aí lascou. Aí começou-se a guerra, gente. Foi uma guerra bem feia, que quase a tribo de Benjamim foi exterminada. Quase que foi, deixaram só uns poucos lá por causa da promessa do Criador. Mas quase foi exterminado por conta da maldade. E assim é o mundo em todos os tempos, gente. Assim é o mundo. As pessoas são perversas e quando não há limites, quando não há lei, quando não há nada, as pessoas vão piorando, ficando mais e mais e mais, até não ter fim, até virar uma abominação sem fim, corrompendo tudo, criança, velho, novo e tudo quanto é coisa. Até animais corrompem. Com abominações aí que vocês sabem, né? Zoô, tal. E é isso, gente. Se não tem lei, as pessoas não têm limites nenhum. E isso já foi, né? Já mostrei aí até pra vocês aí em alguns posts aí a respeito de crianças psicopatas. Quem não viu, vai lá ver pra entender a realidade, tá bom? E é isso, gente. Aí o que acontece? Vamos avançar. Tem aí o pessoal que fala, né, não sei o que, dos midianitas. Vamos ver o que o Criador já falou a respeito dos midianitas. Porque era de Midian, né, Moisés, tal. E, gente, testemunho da Bíblia, não é assim, falou uma coisa, né, fulano era ali o seu amigo, então vai ser amigo para sempre. Será que na vida é assim? Ou as pessoas são traidoras, pecadoras, acontece besteira, e vai, e trai, As pessoas, elas mudam.
Logo os povos também, né? Vê aí o tribo de Benjamim, que quando foi exterminado. Começou com Benjamim, que era filho de Jacó, com Rebeca. Era irmão de José. E essa tribo se tornou a mais perversa lá na frente, os descendentes deles. Tá certo? A gente tem que entender o testemunho, a história da vida. Os medianitas já tinham feito besteira aqui uns tempos. Olha aqui, ó. Yahweh disse a Moisés: tratem os medianitas como inimigo e mate-os. Por quê, né? Porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peó e de Cosbi, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peó. Tá vendo? Tudo daqui, ó, é a consequência de alguma coisa. E para que foi assim? Para o Criador nos ensinar o que é justo e o que não é, na perspectiva dele. O Criador abomina a traição. O Criador abomina quem se coloca contra quem está pregando o que é bom. Agora a gente não tem esse juízo, gente, mas pode ter certeza que no dia do juízo final, todo mundo que agiu ali, ó, contrariamente à justiça do Criador, vai receber a sua paga. Antes o juízo era na terra, o Criador veio, mostrou lá a justiça dele na terra, na letra, para as pessoas saberem. Com o Filho, ele enviou o Espírito, porque como as pessoas não seguem, as pessoas são inclinadas ao mal, mesmo tendo lei, elas não obedecem. Aí enviou o Filho, para quê? Vou eleger agora. Viu como tá tudo interligado? Aí vem a eleição. Já que o ser humano é todo corrompido, não tem jeito, eu mesmo vou pegar, eu mesmo vou colocar a lei no coração, eu mesmo vou limpar, eu mesmo vou cuidar, eu mesmo vou transformar. É isso, gente. Isso é eleição, que tá alinhado com todo o testemunho aí. Tem gente que não vai entender isso, gente. É difícil de entender porque vive conforme a vida normal na Terra, seguindo aí sua própria justiça, da forma como aprendeu dos seus pais. Ou hoje em dia, né, aprendeu do YouTube, aprendeu no livro, aprendeu em algum lugar. A gente aprende da Bíblia e aprende a justiça da Bíblia guiado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem para quê? Convencer do pecado, o meu pecado, o pecado dos outros, convencer da justiça, o que é certo e o que é errado, e do juízo, o que vai acontecer com aqueles que não estiverem andando no caminho da justiça. Foi assim no passado e é assim hoje. No passado o Criador deixou testemunho, as histórias que aconteceram, para a gente entender como é a justiça dele, o caráter dele, e, por fim, com o Filho, ele revelou a vida eterna. Olha, gente, no passado o pessoal morria, era desse jeito e tal, né? Pensava que acabou, mas não acabou não. Esperança de vida eterna. E aí, gente, para completar... Tá, vamos ler aqui os midianitas, só para finalizar. Ó. Aqui já tinha dado problema com os midianitas, tá? Aqui foi depois de Moisés. Então, daí já tira muita coisa. Tá, e outra coisa... Quando o Criador fala, porque pegou o pessoal lá, as mulheres para vocês, tal, essas coisas, gente, eram tradições do passado. Entrava a guerra, é sempre as questões das tradições, tá bom? Entrava em guerra, o povo que perdia ficava com os despojos do outro. Então, assim, vai pegar, vai casar, vai ser concubina, vai não sei o quê. Antigamente tinha isso, tá certo? Concubina e tal. Não quer dizer que é pedô, porque eu já fiz até vários estudos aí, tá bom? As pessoas que corrompem, é sempre assim, elas corrompem a palavra para benefício próprio, para satisfazer as próprias inclinações perversas do coração. Então, vai ter sim vertentes da fé aí que vai falar, porque a Rebeca tinha 3 anos quando casou, porque não sei o que, tinha 4 anos, porque não sei o que, era de menor. Nas tradições dos povos, igual a gente vê aí nos Islã da vida, tinha essas coisas aí, mas nenhum momento na Bíblia dá
entendimento para isso. Inclusive, tem uma parte ali da guerra, tem várias passagens que fala a respeito de crianças, jovens e adultos. Os jovens, eles eram contados para ir para a guerra depois dos 20 anos. Você tem ideia? Depois dos 20 anos. Se o homem era contado para ir para a guerra depois que ficasse adulto com 20 anos, quanto mais a menina. Tá certo, gente? E tem uma outra passagem que mostra que quando eles foram fazer o censo dos povos, eles incluíam o quê? Mulheres, homens, meninos e tal no censo, como criança, abaixo de 20 anos também. Tá certo, gente? Vamos ler a palavra procurando entender a justiça do Criador. Porque quem lê a palavra procurando, olha aqui eles fizeram isso assim, procurando, imputando malignidade ao Criador, ou procurando brecha para satisfazer as próprias inclinações malignas, já tá errado. É igual o fariseu interpretando a Bíblia, tá bom? Tá certo? Então tá. Então aqui começou já, né? A inimizade com os midianitas. Tá, agora eu vou voltar lá para o que eu tava falando, gente. Deixa eu ver. Eu fui falar aqui dos midianitas e acabei perdendo o fio da meada. Bom, enfim, se eu lembrar eu volto. Então, como vocês estão vendo, existia transgressores e os que buscavam andar corretamente. Toda a palavra, toda a antiga aliança, ela é coesa, tá? Tudo diz respeito à justiça, mas você tem que estar do lado da perspectiva correta. Porque senão você vai ter a mente de transgressor. Qual que é a mente de transgressor? Vou mostrar aqui, ó, tá em Salmos. Salmos. Ó, é por aqui. Salmos 3 ou 2, vamos ver. Salmo 1, Salmo 2, aqui. É aqui, ó. Olha só como é a mente transgressora. E é bom, importante conhecer isso daqui, porque quem conhece isso conhece a justiça do Criador. Ó. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Tá vendo essas rivalidades, essas coisas, e guerra, e um quer ser mais que o outro e tal. Então, o Criador tá vendo isso como batalhas em vão. Os reis da terra, os governantes, as autoridades tomam posição e os governantes conspiram unidos contra Iarro e contra o seu ungido. Quem é ungido? Dizendo, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. O que a gente aprende aqui nesse cântico profético? Tudo gira em torno, gente, as pessoas quererem viver a vida do jeito que elas querem, sem ser punidas por isso. Por quê? Porque a lei, o princípio, as virtudes é como algema, é como escravidão para quem gosta de fazer errado. Dá para entender isso? Eu gosto de fazer aqui, mas a Bíblia fala que era errado. Escravidão, a gente não quer se sujeitar. Por quê? Porque a carne não deixa. A carne, para ela querer ser livre, ela precisa pecar, ela precisa fazer tudo sem ninguém falando para ela que é errado. Não é assim, gente? Mas o povo também está descobrindo, né, que viver assim, totalmente desprovido de lei, de nada, leva cada vez mais para o buraco e para o abismo. Do seu trono nos céus, Iarro põe-se a rir e caçou deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto de Iarro. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Aqui já era a mensagem profética a respeito do Filho do Altíssimo. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Não foi isso? Está cumprindo? Que foi cumprida essa profecia e será totalmente na volta do Salvador? Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Será que isso daqui é amorzinho ou é juízo para pecador?
Isso daqui também está na nova aliança. Porque quando o Messias voltar, ele vai voltar conhecido como verdadeiro e fiel, tomando vingança do Criador contra todos aqueles que, conhecendo a mensagem, preferiram as trevas. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem advertências, autoridades da terra, adorem Yahweh com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se sua ira. Como são felizes todos que neles refugiam. Tá vendo, gente? Aqui é uma palavra profética em símbolo para nos ensinar caráter do Criador. Agora, vocês lembram lá em Faraó? Vamos lá. Vocês lembram? Muita gente não fala disso, né? Teve o dilúvio, morreu todo mundo no dilúvio, morreu até animais. Será que foi injusto? Agora, vamos lá, os primogênitos, ó. É porque quando um povo é mau, tudo que parte daquele povo se torna mal também, porque eles vão ensinar coisa errada, eles vão dar exemplos errados, e aí no final tudo se corrompe, gente. É isso que as pessoas não conseguem entender. Aqui. Vocês viram, né, como foi lá no Egito. Ah, não vou deixar aí, não vou isso, não vou aquilo. Acabou, gente, que as últimas pragas vieram para os primogênitos dos egípcios. Será que isso foi injusto? Vocês vão falar que o Criador também é mau, porque ele matou os primogênitos dos egípcios? Então não pode matar ninguém? Pode ter certeza, gente, que esse pensamento aí de não pode matar maus, não pode matar ninguém, não pode fazer justiça, é justamente isso que vai ser contado como juízo para a pessoa. Assim, a pessoa vai, defende tanto o errado, que é o errado que vai pegar ele. Às vezes acontece um juízo assim. É igual a gente já viu, né? As pessoas falaram tanto a favor lá dos direitos humanos dos criminosos e acabaram, né? Ou foi morto por um, ou foi roubado por um, e assim vai. E depois muda a cabeça. Porque aprende na prática, né, o que é a perversidade ou a má conduta. Então, para a gente não aprender isso na prática, a gente pode aprender isso na palavra, não é? O que é justo e o que não é. O Espírito Santo veio para convencer as pessoas do pecado. A pessoa está tendo consciência do pecado ou não? Da justiça, o que é certo e errado, e do juízo, o que vai acontecer com quem anda errado. Esse é o que o Espírito Santo vem ensinar, é um princípio que é desde a Torá, gente. Desde sempre. Tá bom? Bom, é isso, né? Vamos finalizar então por aqui. Tem tanta coisa para se falar, gente. É tão linda a história da humanidade que o Criador nos mostrou para mostrar assim, olha, gente, eu sou justo, eu faço justiça sim, eu tô aqui, ó, do lado dos honestos, eu protejo os honestos, mas juízo vem contra ímpios, e mesmo que os ímpios pareçam prosperar, não desanimem, porque vocês já devem saber qual é o fim deles. Tudo isso é o Criador nos ensinando a perseverar, nos ensinando a esperar nele, nos ensinando a ter paciência com os maus, nos ensinando tudo isso, gente. Nada é sem propósito. Por isso que às vezes demora um livramento e assim vai. Tudo tem o seu propósito no nosso crescimento e aperfeiçoamento na fé. Tá certo? Então, vamos buscar ser tementes. Toda a antiga aliança fala de virtudes, fala de princípios, mas também fala de castigo, fala de punição. E vamos finalizar com essa passagem aqui, ó. Crimes, né, vou pegar por outra palavra, más obras, coração. Olha só, vamos terminar com essa passagem aqui. Não apareceu, peraí.
castigados. Coração. Aqui. Presta atenção nessa passagem, ó. Quando os crimes não são castigados logo, o que acontece? O coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Então, o que a gente aprende aqui, ó? Quando os crimes não são castigados logo, as pessoas começam a praticar o mal, e o mal vai tomando conta da sociedade. E não é isso que está acontecendo? Quando as pessoas começam a defender o que é errado, o errado prospera. E é para isso que veio lei, para isso que tinha punição, para isso que tinha tudo aquilo que a gente lê no Antigo Testemunho. Então, lê a palavra com essa cabeça, estejam na perspectiva correta, na perspectiva de quem busca entender o que é justo e não na perspectiva de quem ama o pecado. Ai, aqui é mal, olha, porque isso, porque ele... Gente, parece até esquerdista, né? Os esquerdistas que acusam os outros, que buscam as coisas certas de fazer o mal, não é assim? A gente vê aí esquerdista acusando lá de pedor, acusando de roubar, acusando não sei o que, sendo que eles mesmos, nas doutrinas dele, apoiam aquilo ali, porque eles são amigos do pecado. E parece isso, as pessoas estão acusando aquele que é o justo, totalmente justo, de praticar o mal. Gente, vocês não têm noção do quanto que isso é sério. Nem o diabo faz isso, gente. Então, lê a palavra buscando conhecer a justiça, tá ok? E aí vocês vão ver a luz sendo revelada aí para vocês, para aprender virtude, para aprender o que é justo e assim receberem benefícios até na vida de vocês aí. Tá bom, gente? É isso, um grande abraço e tchau, tchau.